Então, primeiro vamos entender aqui como que é o padrão de análise, como que a prefeitura, aqui no caso de Cuiabá, entende que tem que ser feito esse tipo de levantamento, tá? Então, ó, vamos lá, o termo de referência para a elaboração de levantamento florístico, tá? E eu já deixei destacado aqui para a gente ganhar tempo, né? As informações que eu considero mais importantes e relevantes aqui, tá? Para esse caso. Então, ele faz aquela definição, presente termo de referência, tem por objetivo orientar os procedimentos, aí ele coloca aqui uma definição de levantamento florístico, aí ele já coloca aqui uma primeira coisa que eu achei interessante já deixar destacado, ó. Eu acho que vocês conseguem enxergar bem aí, né? Aqui, ó, o levantamento florístico deve ser elaborado por profissional, desde que possua o vínculo a um registro de anotação de responsabilidade técnica, ART, no conselho de classe. Ou seja, nesse caso específico aqui, eles já solicitam que seja feito por um profissional que possa emitir uma ART. Né? Então, se você é engenheiro florestal, ambiental, ou se você é um profissional que pode emitir uma ART, você já pode se enquadrar aqui dentro desse tipo de trabalho. Se você está assistindo aí, mas você está falando que você deve estar pensando, mas eu não posso emitir ART ainda, eu não sou nenhum profissional desse tipo, mas nada te impede de pegar esse tipo de projeto e firmar uma parceria com um profissional que possa, né? Se você pegar esse tipo de projeto, com certeza eu vou mostrar aqui mais para frente que você pode sim ter um bom faturamento, uma boa receita com esse tipo de trabalho, tá? Aí ele fala aqui, o objetivo da apresentação, conforme a lei, ele cita a lei aqui, 626 de 92, tá? E aí ele até especifica aqui, ó, a metodologia aplicada no levantamento florístico deverá ser eficiente, capaz de gerar dados que respondam adequadamente ao problema proposto. Então, aqui ele não especifica, né, mas ele só diz que o levantamento ele tem que ser suficiente, suficiente para gerar dados que vão atender aí a demanda daquele projeto, né? Aí ele cita aqui, ó, quais as informações que tem que constar, né? Informações aqui, identificação do empreendimento e do requerente, com as informações aqui de razão social, CPF, RG, As informações aqui do responsável técnico, aqui nesse caso também ele solicita que tenha que ser colocadas as informações do responsável técnico. A identificação da área a ser desmatada, né? Aqui, que no caso é para um projeto de supressão vegetal, né? Então, nesses casos, quais as informações que tem que constar? Aqui ele já coloca localização da área, croquis de acesso, a informação da área total do imóvel, área de reserva legal, APP, aí pede para colocar a área total a ser desmatada, e ele está aqui, ó, nesse item 3.7, vou até aumentar o zoom aqui. Relacionar e quantificar todas as espécies existentes na área, né? Ele já pede aqui, ó, nesse caso, você já verifica aqui, então, que vai ser necessário você ou um profissional que vai fazer a identificação de espécies, né? Identificação ou não de espécies consideradas imunes do corte, se for o caso, né? Então, isso aqui também é uma informação importante que vai constar aí no trabalho, né? Agora, aqui nesse item aqui, ó, 4, diagnóstico da situação atual da área a ser desmatada. Então, ele pede todas essas informações, ó. Caracterização do meio físico, então você vai ter que fazer um levantamento de clima, solo, topografia, caracterização do meio biótico, da fauna e flora, uso de terras no local e no entorno. Então, olha só o tanto de informações que você vai ter que colocar, né? A presença ou ausência de regeneração natural, a presença de fragmentos florestais naturais no local, na proximidade, largura média do curso da água ou tamanho da área da represa ou lago, no caso de APP, quando houver, né? A presença de espécies invasoras, olha só, tudo isso aqui, esse termo de referência pede, né? Impedimentos naturais, fotos coloridas da área, ele até especifica aqui, ó, no mínimo 8 fotos, né? Então, ó, tudo isso vai ter que constar aí no seu trabalho, no seu projeto, conforme que esse termo de referência daqui de Cuiabá, né? Claro, lembrando que se você for de outra cidade, se você for fazer esse tipo de trabalho em outra cidade, verifique na sua cidade qual que é o termo de referência, tá? Aqui a gente só está exemplificando, fazendo um bate-bola. A metodologia a ser empregada, vamos ver o que consta aqui, ó. Se o levantamento for feito por amostragem, informar o tamanho e forma das unidades amostrais e informar a relação e quantidade total das espécies existentes na área, né?
com todas essas informações aqui, ó, de nome vulgar, científico, a nível de família, etc., tá? Bem como a indicação ou não de espécies consideradas imunes ao corte. E descrever as tecnologias, bem como os procedimentos a serem adotados na estabilização de processos erosivos, melhoria das propriedades físicas, químicas, biológicas e hidrológicas do solo, ou seja, você vai ter que também fazer uma descrição aí de quais são os procedimentos que vai ser feito para relacionar a conservação da biodiversidade, fauna e flora aí do local, tá bom? Então, olha só, nesse termo de referência aqui, tá? Pelo que eu observei aqui, por exemplo, aqui quando ele fala que a metodologia a ser empregada, ele só fala aqui, ó, responsável deverá informar sobre a metodologia utilizada para o levantamento, né? Então, aqui tá descrito aqui que é você, profissional, que vai definir qual que é a metodologia. E ele até coloca, se for feito por amostragem, informar o tamanho e forma das unidades amostrais, ou seja, aqui ele está dizendo que não tem que ser por amostragem. Se for por amostragem, você vai fazer uma descrição. Nesse caso aqui, conforme a gente leu aqui, eu até tenho o contato do engenheiro florestal aqui, que é o responsável técnico aqui da prefeitura, né? Ele até a gente conversando, ele falou que, de fato, nesse caso aqui, não tem muita especificação, assim, a padrões de análise estatística, né? Ele não especifica aqui uma quantidade mínima de amostra, ele não especifica a questão da precisão, grau de probabilidade, né? Mas eles estão justamente trabalhando para poder refinar isso e melhorar esses padrões de análise, tá? Então, de acordo com esse termo de referência, fica a critério do responsável técnico, a pessoa que for fazer esse levantamento, vai ficar a critério dessa pessoa, e aí, conforme for feito o critério, né, do levantamento, aí sim vai ser apresentado todas essas informações e aí eles vão analisar, né? Mas nesse caso aqui, ele não especificou,